eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E o que é interessante é que nós estamos aqui mais uma vez para pedir aqui a sua atenção para estar conosco em mais uma programação dentro daquilo que temos proposto apresentar sobre a ética na vida do crente. Já falamos aqui várias vezes a respeito do que é ética, né, que está relacionado à questão de comportamento, a questão de a parte moral, postura e principalmente se tratando do crente, o que é que nós temos muito a aprender e muito a abordar aqui sobre esse assunto no nosso programa. E aqui nós temos também a preocupação de que essa programação, se você estiver assistindo por uma das nossas plataformas, especialmente pelo YouTube, pedimos que você compartilhe o nosso assunto, compartilhe também, dando aí o seu like e fazendo toda aquilo que é próprio, né, de quem está participando aqui conosco de um vídeo. Mas não vai simplesmente assistir a um vídeo. Você vai participar conosco, vamos ter algumas interações aqui sobre o que você acha. O nosso assunto hoje, dentro da ética na vida do crente, nós vamos dar sequência a uma ética voltada a um tipo de crente na igreja que é muito observado, que é exatamente as nossas professoras de classe das igrejas, classe de escola dominical, professoras de classe de jovens nas nossas igrejas. E nós hoje estamos aqui, portanto, agora você pode ver em tela cheia para participar da nossa programação. Estamos aqui com o pastor Pita, pastor Fernando Pita. Paz do Senhor, pastor Fernando. Pai do Senhor, pastor Gilson. É sempre um prazer estar com os irmãos, com vocês. Amém. E como convidada especial, mais uma vez, temos aqui a irmã professora Eliane Ferreira, da nossa igreja de Castanheira, aqui em Vila Velha. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, pastor Pita, paz do Senhor, irmãos. Amém. Aliás, é Castanheiras, né? Castanheiras. É várias castanheiras. E eu vou também aproveitar aqui para consertar o colarinho da gravata do pastor Fernando. Muito obrigado. Antes que a esposa dele telefone, né? Isso. Mas, já que nós estamos falando de ética, né? Então o pastor tem que estar bem eticamente trajado, né? Eticamente trajado. Eu agradeço. Nós ficamos muito felizes com a participação que temos tido de irmãos, irmãs e outras pessoas que têm participado do programa e têm deixado comentários que, para nós, esses comentários ajudam a evoluir muito o programa. Nós temos aqui, por exemplo, comentários relacionados ao assunto recente, que é a participação de professoras nas classes da escola dominical. E algumas professoras entraram no nosso site e fizeram comentários. Nós gostamos muito. Temos aqui o caso da Rita Glória, né? Que ela disse assim que esse ensino ele é maravilhoso para as mamães. Interessante, né? As mamães realmente devem estar muito interessadas nesse ensino da ética da professora, porque as mães nas igrejas das crianças e as professoras são pessoas muito bem ligadas. Aliás, até, Eliane, há muitas mães, né, que são professoras até dos próprios filhos, né? Exatamente. Até dos próprios filhos. Isso Isso é mesmo. Interessante essa... Isso aí é um trabalho dobrado, hein? É um trabalho dobrado, né? Com certeza. A professora vive dos próprios filhos, né? Também, né? Em casa é mamãe, mas na igreja é titia, né? Também. É, titia, muito bom. Temos também outro aqui, um comentário que foi feito, nós achamos muito interessante. O Senhor seja sempre glorificado neste trabalho, tão importante e tão nobre que Ele nos colocou. Então aqui é uma professora que está falando da nobreza do trabalho da professora na igreja, né? Mostrando que foi colocado pelo Senhor, muito bom esse aspecto, né? Ele nos colocou, ou seja, a professora, ela é levantada na igreja por uma orientação do Senhor, né? Como professora, né? Levantada como professora, na orientação do Senhor, consultada no grupo de intercessão, e ela colocou muito bem aqui. Temos aqui também a irmã Madalena lá de Itaúna, Minas Gerais. Ela disse, é de grande valia esse estudo, pois as crianças de lares divididos às vezes sofrem caladas, pois não sabem em quem pode se apoiar. Né? O lar dividido, né? Isso para as professoras, aliás, é uma grande lição, né? Para a gente ver, lidar com uma criança na igreja que é resultante de lar dividido, né? Vive num lar dividido. Não é fácil. Não é fácil, né, Eliane? Você tem algum caso assim, Eliane, lá na sua igreja? Sim, temos um caso na nossa igreja, né, que aconteceu recente até, mas assim, as professoras deram todo o apoio, né, a intermediária que passou por essa situação, e nós oramos, né, fizemos um período de oração por ela, as professoras fizeram esse período de oração para ajudá-la,
porque não foi fácil, mas o Senhor tem dado uma bênção a ela. Amém, graças a Deus. Esse é o trabalho das irmãs. É nisso que está a nobreza, né, desse trabalho. Isso é um trabalho muito importante. Tem um caso recente lá na igreja que eu estou. Já um jovenzinho, chegou na idade de jovem, lar dividido desde adolescente, que o pai chega proibido, quando ele vai visitar o pai, de levar a Bíblia junto com ele. Então, como é que fica? Eles já estão separados, né? Mas o testemunho, maravilhoso testemunho do jovem hoje, né? Na presença do Senhor. É algo especial esse trabalho que as professoras fazem. Glória a Deus. Muito bom esse trabalho. Muito bom, né? Nós estamos ainda abordando aqui no nosso assunto alguma coisa relacionada ainda com aquilo que é a expectativa dos pais com relação às professoras quanto aos seus filhos, ao ensino que é transmitido para os filhos deles. O que é que esses pais esperam? E até temos ainda mais uma pergunta a fazer sobre esse assunto e vamos aproveitar aqui a presença da professora Eliane para poder nos dar essa resposta e contando a sua experiência. E é com relação ao seguinte, Eliane, o que os pais esperam de uma professora em termos de reflexo do exemplo de vida dela para as crianças, especialmente para os adolescentes? Por favor, pode comentar alguma coisa? Sim, nesse caso, os pais esperam, né, que os professores, especialmente de adolescentes, né, à frente da classe, sejam pessoas seguras, né, na transmissão do ensino, de uma forma que o adolescente ele possa aplicar na sua vida, né, esse ensino que está recebendo. E uma coisa assim muito importante, né, nessa pergunta é que esse reflexo desse ensino que eles recebem, isso vai prepará-los, né, para aquele momento que eles vão ter que fazer a escolha, né, a definição ali do batismo. Eles vão chegar naquele momento da promoção, né, de adolescentes para jovens e vai vir aquela definição, né, de que eles têm que tomar aquela decisão do batismo. E certamente, né, essas aulas, né, o Senhor opera de uma forma na vida deles, preparando-os para essa decisão. E essa decisão que eles tomam, certamente, né, quando isso é uma decisão, né, confirmada diante do Senhor, isso traz uma alegria muito grande para os pais, né? Uma bênção muito grande para o lar e para a família. Além de uma bênção para a própria professora que foi instrumento, né, para isso. Né? Então, realmente, isso é um reflexo mesmo que os pais esperam nas professoras, né? Em relação ao que elas estão refletindo para eles em termos de ensino, né? A palavra diz, em parte conhecemos, né? Em parte profetizamos. O ensino, ele sozinho, ele não salva, mas ele é fundamental para que, no caso aí, a criança, o adolescente, como Eliana falou, essa fase de indo para jovem, ele possa, com a base do ensino, ele poder ter uma experiência de entrega para a salvação, porque o batismo é uma consequência dessa experiência de entrega. E um detalhe é que na obra quem ensina é o Espírito Santo. Então, um recado para as professoras, né? Ser batizadas com o Espírito Santo, ser cheias do Espírito Santo, ter dons espirituais, que isso realmente vai facilitar muito o trabalho delas, porque aí elas terão graça, não só no que elas conhecem, né? Porque é importante elas conhecerem a palavra, aquilo vai ensinar as crianças, mas o que o Senhor está operando na vida dela, porque obra só o Espírito Santo ensina. Isso realmente tem um sentido muito especial, porque, vamos dizer assim, nós precisamos sim de professoras que tenham certa capacitação para lidar com as crianças hoje, crianças e adolescentes que hoje estão passando por um processo de um aperfeiçoamento social muito grande, muito diferente do nosso tempo de infância e adolescência. E aí, naturalmente, é preciso que a professora tenha conhecimento disso, leia sobre isso, entenda sobre isso. Ela não precisa ser doutora, não precisa ser uma pedagoga, uma pessoa de capacidade, uma juíza, não. Se for, tudo bem. Mas existe uma coisa que os pais querem ver nas professoras para refletindo sobre os filhos deles,
é que essas professoras sejam cheias do Espírito Santo. Então, tudo bem se refletir uma coisa na vida secular, tá ótimo. Ah, minha professora, ela é médica, ela é doutora, ela tem carro, ela tem apartamento. Ah, que bom, é um estímulo, mas isso aí não é ainda o essencial. Não. A minha professora é uma pessoa cheia do Espírito Santo e isso é que é o mais importante que os pais mais esperam, né? Para os seus filhos, é esse reflexo, né, sobre a vida das nossas crianças porque e adolescentes. O ensino é muito difícil. Ensinar só por ensinar o conhecimento é até fácil. Você decora lá, você estuda e fica fácil. E as professoras têm de fazer isso também. Faz parte. Agora, obra, a operação do Espírito Santo, a graça, a hora de falar, a hora de não falar, o que falar, como falar. Ou seja, aquilo que nós sabemos muitas vezes como pastor, nós estamos no púlpito, o Senhor, numa palavra, a gente quer ir para um lado, o Senhor chama para outro. Quantas vezes você já consultou uma mensagem que você já pregou, revelada, bonita? Vou pregar hoje na igreja aqui, que eu não preguei ainda essa. E o Senhor diz, essa não, é outra. E o Senhor revela. Quer dizer, a direção do Espírito é maravilhoso. E isso também, as professoras têm esse privilégio de poder participar dessa bênção. É verdade. Nós temos realmente um assunto muito vasto quando se fala da ética com relação aos pais das crianças, a ética das professoras com relação àquilo que os pais querem ver nelas, né? Como reflexo, como pessoas capacitadas, como pessoas que vão transmitir para os filhos deles alguma coisa de bom. Então isso é um assunto realmente muito vasto, não tem nem dúvida. Mas eu gostaria agora de entrar para um outro assunto, que é a questão da ética das professoras com relação à igreja. O que a igreja quer ver numa professora? O que uma professora vai refletir para a igreja em termos de, por exemplo, a postura dela, como deve ser, né? A postura dela, a questão, o que a igreja quer ver nela em termos da sua simplicidade, sua humildade e mais vários predicados, né? Vamos ver agora então no aspecto ético o que elas vão refletir para a igreja em termos éticos. Eliane, por favor. Em termos éticos, né, nós podemos dizer que nós somos exemplo, né, dentro da igreja. Então, assim, uma coisa muito importante que nós temos que ter primeiro, testemunho, né? Nós temos que ter testemunho. A professora tem que refletir testemunho na sua vida. Tem que ser uma pessoa de oração, né, comprometida com a oração, né? E tem que ser obediente e fiel ao Senhor a todas as orientações que o Senhor dá. Não só para a classe, né, mas também para a igreja. Porque nós não podemos ser fiéis somente àquilo que são as orientações que o Senhor dá para a classe, mas também as orientações que o Senhor dá no corpo. Então nós temos que ser fiéis, obedientes, para que possamos mostrar para a igreja esse testemunho que nós temos que dar diante da igreja, né? A gente sabe, e aí entra um outro aspecto agora, que é com relação ao mesmo assunto, mas com relação ao trato que se dá por uma professora a crianças, intermediários e adolescentes, considerando que quando nós temos uma professora que é responsável pela classe de 3 anos a 6 anos, 3 a 7, né? 3 a 7. 3 a 7 anos, admite-se que essa professora tenha um tipo de relacionamento, daquele negócio de ser seu pezinho, sua mãozinha, e etc. Está dentro dessa idade. Mas a professora que vai lidar hoje, por exemplo, com um adolescente, já não vai poder usar essa mesma linguagem. Então, esse é um aspecto que a igreja quer ver na professora. Existe até uma expressão, eu vou usar aqui porque é uma expressão muito conhecida, né? Com determinadas classes da igreja, né, já mais adultas, como é o caso de adolescentes, a professora não pode ser boca mole. Então, não é isso, pode. né? É essa a expressão, né? Exatamente. Mais ou menos por aí, porque se você chamar um adolescente, né, de meu menininho, minha menininha, você matou. Porque é interessante, né, como o desejo dele já de ser grande, né? A titia quer falar com você, ele vai fugir. Ele vai fugir. Ele tem que dizer a professora, é ou não é? A professora, porque ele quer ser tratado com um pouco mais Exatamente.
E o que é interessante, às vezes, que quando ele é promovido de uma classe para outra, né? Aí chega na classe nova, então a gente costuma falar, não, mas você não está mais naquela classe, né, de criança, já está na classe dos intermediários, ou você já está na classe dos adolescentes, para mostrar para ele que ele já está no outro nível. Aí ele já muda de posição. Não, ele fica empolgado, eles ficam empolgados, porque a cabeça ainda é da criança. Mas ele se acha já adulto. E esse discernimento, a ética, a professora cativa, né? Para poder ensinar. Esse trabalho é muito sábio. É verdade. E aí então é que se pode ver, o que é muito interessante, né? É o que se pode ver, o que uma igreja quer ver nas professoras de classe ou numa professora, em termos de ela saber lidar com essas diferentes faixas de idade e lidar naturalmente sem perder com isso, né? Não quer dizer que ao lidar com o adolescente não pode, portanto, ser a famosa boca mole, né? Como se diz, mas não quer dizer também que não vai lidar com ele com mansidão, com humildade, né? Com simplicidade, com amor, etc. Porque é um adolescente, é uma adolescente, então realmente há essa necessidade. Então são coisas que a igreja quer ver na professora, né? Quer ver na professora. Sim, tem que ter, você tem que demonstrar uma maturidade, né, no relacionamento com a classe. Às vezes você está lidando com a classe de criança, você usa determinadas palavras que a gente não vai usar com a classe dos intermediários. Então, assim, a gente tem que demonstrar maturidade, mas não significa que nós vamos perder, né, aquela amabilidade, né, de tratar com eles. Então, assim, tudo isso a igreja olha e vê em nós, né, professoras, e vê a forma como os professores de adolescentes tratam os adolescentes e olha também como os professores de intermediários e crianças tratam com os intermediários e as crianças, né, de forma, né, diferente. Isso é verdade, muito bom. E os pais discernem isso. E até esse trabalho das professoras faz com que os pais tenham confiança em entregar seus filhos. A ética da professora em se conduzir nesse trato com a criança, com o adolescente, faz com que os pais possam até ter mais confiança, como nós falamos. Agora, porque uma coisa é o que o pai vai ensinar e a mãe, né? E outra coisa é o que a professora. Então, a soma desses dois ensinos dá uma coisa maravilhosa, que é o que nós queremos. Mas essa ética de como tratar facilita muito para que os pais possam confiar os filhos à igreja, no caso ali a classe, as professoras, para que possam fazer a parte dela, que completa a parte dele. Isso é maravilhoso. Só uma observação, é que isso que o senhor falou da entrega, né, dos pais, que é tão interessante quando a gente vê os pais às vezes chegarem com a criança na igreja, o pai, a mãe às vezes vão lá e já entrega a criança, né, para a professora, porque já tem essa confiança que a professora vai cuidar, né, vai orientar, vai dar o testemunho ali que elas precisam, né? Muito bom. Muito bem. Você está vendo, portanto, a nossa colocação relacionada a um segmento da igreja, um segmento de crentes, né? Cuja ética é muito observada na igreja, que é exatamente a professora de classe da escola dominical. Então isso é o nosso assunto, nós estamos discorrendo sobre isso, e principalmente com relação ao comportamento delas, ou seja, o lado ético delas, relacionados com a igreja, como a igreja quer ver a postura de uma professora, como que a igreja quer ver o desenvolvimento de uma professora. E agora, dando sequência ainda nesse mesmo assunto, nesse mesmo tema, eu vou fazer aqui mais uma colocação que eu gostaria de ouvir, mais uma vez, a opinião e a palavra, o testemunho da nossa irmã, a professora Eliane Ferreira. Então, Eliane, o que acontece? O que pode ser feito para uma professora criar assim estímulos para que outras irmãs da igreja desejem também ser professoras de classe de crianças, de intermediários e de adolescentes? Tem alguma receita para isso? Receita não, mas eu acho que nós devemos mostrar para as demais irmãs, refletir, né, a nobreza que é esse trabalho, né? O chamado, a bênção que nós fazemos parte desse chamado que o Senhor um dia nos fez. Porque nós pensarmos no privilégio que é nós ensinarmos as crianças, os adolescentes, né, o caminho para a eternidade, né, para a salvação,
Isso é um privilégio, né, que o Senhor nos chamou. Então, assim, acho que a maior bênção é isso, é nós e sabermos, elas devem entender isso, né, no chamado, que o nosso trabalho tem uma recompensa. O Senhor nos recompensa, né? Aquilo que nós fazemos, muitas vezes na promoção das classes, nós ouvimos o Senhor às vezes falar, né, que o trabalho tem uma recompensa. Isso é verdade, né? E principalmente com relação ao resultado do trabalho, né? Que essa deve ser a maior recompensa, né? Tanto para a igreja quanto para a professora e para os próprios pais, exatamente. Né? Para os próprios pais. Exatamente. Mas realmente, pastor Fernando Pita, esse assunto é um assunto muito vasto. E nós temos ainda muitos aspectos a abordar. A gente é uma mina, a gente vai cavando, vai achando, vai cavando, vai achando, uma mina de ouro. Mas é pena né? que o nosso tempo já está esgotando. Com certeza. E nós vamos ter que dar uma pausazinha, né? Deixar para a próxima vez, para dar continuidade no assunto. Próxima aula. Mas lembrando que nós estamos falando sobre a ética com relação à igreja, a ética das professoras de classe com relação à igreja. Isso é um aspecto muito importante de comportamento que a igreja quer ver numa professora. E nós vamos dar continuidade a isso, então. No nosso próximo programa, nós vamos dar continuidade a isso. Eu quero me despedir, então, dos nossos participantes aqui. Pastor Fernando Pita, muito obrigado pela sua participação. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor, Eliane. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, Eliane. Muito obrigado por aceitar mais uma vez o convite para estar aqui conosco, colaborando conosco no nosso programa. Privilégio. Né? Amém. Muito obrigado a você que participou conosco até aqui. Que Deus abençoe e até a próxima, com a paz do Senhor Jesus.